Olá, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos à meditação online do domingo. Meu nome é Daphne e hoje vou conduzir esse nosso encontro em que nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa Raja Yoga, esse método de meditação tão maravilhoso criado por Shrimati Nirmala Devi, essa eminente personalidade espiritual que nós vemos na foto aqui na tela, por quem nós temos também imensa gratidão. A Raja Yoga é um método muito simples, ele é acessível a todo mundo, independente de qualquer condição. Ela sempre é ensinada de forma gratuita. E hoje nós vamos fazer uma introdução sobre os conceitos básicos para quem está chegando pela primeira vez. Então, se esse é o seu caso, não se preocupe, a gente vai contextualizar para você. E depois nós vamos falar sobre o tema específico do dia, que hoje é o Nabhi, nosso terceiro chakra, dando sequência ao nosso curso. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre como a gente pode utilizar o elemento água para trabalhar esse chakra, para tirar os bloqueios e permitir que as qualidades que ele possui de maneira intrínseca possam se manifestar, como a satisfação, contentamento, generosidade e prosperidade, certo? Mas para começar, vamos desde já nos colocar em postura meditativa. A gente pode respirar um pouco mais devagar que normal, de forma lenta, pausada. Comece a prestar atenção na sua respiração, você pode fechar os olhos. Observe o ar que entra, depois o ar que sai, como se a sua respiração fosse a única coisa que existisse nesse momento. Podemos abrir os olhos, mas vamos procurar manter essa atmosfera meditativa. Para isso é muito importante a gente não ficar fazendo outras coisas enquanto assiste ao programa. Não é como um podcast que você vai ouvindo enquanto lava a louça. Não. A experiência como um todo ela tem que ser meditativa. Então, procure ficar aqui no momento presente, sem mexer no celular, sem fazer outras coisas. Porque se você fizer isso, quando a gente chegar para a parte da efetiva meditação, a sua mente vai estar mais calma e mais preparada, e aí você vai alcançar esse estado com mais facilidade. Senão pode ficar muito difícil, tá bom? E eu te garanto que investir esses momentos no seu crescimento interior é a coisa mais importante que você pode fazer por si mesmo no dia de hoje. Não tem nada mais importante do que isso. Bom, só para introduzir então, essa Raja Yoga é um método de meditação que foi criado em 1970 por Shrimati Nirmala Devi. E como ela nos ensina, resgatando também muito da sabedoria milenar tradicional hindu, todo ser humano possui um corpo sutil, que é feito de energia, e esse corpo tem essa estrutura que está esquematizada nessa figura que nós vemos aí na. Nós temos 7 chakras ao longo da coluna vertebral e na nossa cabeça, e temos 3 canais de energia. Esses 3 canais de energia regem aspectos muito importantes do nosso ser. Eles nos dão a energia do desejo, da vontade pela qual tudo se inicia, né? O princípio de tudo é o desejo. Ela nos dá a energia da ação, que é o que nós precisamos para transformar aquele desejo em algo concreto, em algo real. E tudo isso
O desejo e a ação se unem para fazer algo que tem criar algo que tem algum propósito. E o propósito reside no nosso canal central. Então, essa linha azul que percorre todo o lado esquerdo do nosso corpo e vai terminar no lado direito da cabeça, é o nosso canal esquerdo que rege as nossas emoções, que nos conecta ao passado, que nos dá a nossa memória, os nossos afetos, tudo isso pertence ao reino aqui do canal esquerdo. Porque o atributo principal dele é o desejo, ele nos dá energia para desejar, ele rege nosso lado emocional como um todo. Então ele tem características femininas, lunares, ele é frio, é um canal frio. Já o canal direito é o oposto, né, o oposto complementar do canal esquerdo. E ele é essa linha amarela que percorre todo o lado direito do nosso corpo aqui. Então, o canal direito a gente usa para executar aquilo que nasceu no plano dos desejos. Então, é a nossa energia mental e a nossa energia física. A gente usa ele para pensar, para se planejar, para fazer tudo que a gente precisa fazer no nosso cotidiano. E quando a gente faz isso com equilíbrio e dinamismo, ok, nós estamos bem. Mas quando a gente começa a se exceder, a trabalhar muito, pensar muito, a gente pode ficar esgotado, ou muito irritado, muito estressado, muito ansioso, se projetando muito ao futuro, porque o canal direito ele nos vincula ao futuro, que é algo ilusório, mas a gente se projeta para lá de qualquer forma. E a gente fica fazendo esse movimento pendular entre o canal direito e o canal esquerdo, sem nunca ter uma válvula de escape, sem ter como sair disso. Porque um ser humano normal, ele não acessa a dimensão do canal central. O canal central é o canal onde acontece a nossa evolução. É essa linha aqui. No centro do nosso corpo, ele é nosso eixo de equilíbrio, mas mais do que equilíbrio, ele nos dá algo muito importante, que é a nossa evolução. É a gente alcançar algo maior, nós nos conectarmos com algo maior. E nós vamos ver como e quando isso acontece. Em linhas gerais, esses são os canais, e além dos canais, nosso corpo sutil é composto pelos chakras, ou centros, plexos de energia. São 7 os principais, como eu disse. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre o terceiro chakra. E esses centros de energia, eles nos dão qualidades, habilidades espirituais que todo ser humano possui de maneira inata. É como se a gente já viesse com isso dentro da nossa programação, da forma como nós fomos feitos, criados, mas essas qualidades não se expressam naturalmente, elas são obscurecidas por diversos problemas que nós possamos ter, e aí a gente deixa de emiti-las, mas elas continuam lá e a gente precisa despertá-las. Mas além dessas qualidades e habilidades espirituais que estão enumeradas aí na tela, os chakras também regem partes do nosso corpo, sistemas completos, ele rege os órgãos próximos àquela região onde eles se localizam. Então, quando um problema surge no nível energético, ele pode ficar tão arraigado que ele vai se manifestar no plano físico também. E aí surgem as doenças. Quando o chakra está em um desequilíbrio muito profundo, aí as doenças vão se agravando também. E Shrimataji vai nos ensinando qual é a origem sutil desses problemas físicos que nos acometem. Hoje a gente vai ver isso um pouco em relação ao Nadi, o terceiro chakra, né? Mas antes de falar sobre os problemas, vamos falar sobre as qualidades, sobre esse chakra em sua dimensão divina. O chakra ele fica aqui na altura, o Nadi fica na altura do nosso estômago, mais especificamente no umbigo, tanto que essa palavra Nadi em sânscrito significa literalmente umbigo. E ele representa aquele estágio da evolução em que a humanidade começou a se organizar em núcleos familiares. Então o Nadi ele rege nossa relação com a nossa família e todos os outros aspectos mais mundanos da nossa existência. Então ele é o chakra do estômago. Ele rege nossa relação com a comida, que é a nossa subsistência necessária para que a gente possa existir. E não apenas isso.
O Nabi, ele rege a nossa relação com o dinheiro, que é em nível abstrato também algo que a gente precisa para nossa sobrevivência. A família, porque a proteção familiar também é importante, porque nós somos seres coletivos e a solidão ela pode ser uma ameaça existencial quando você está em um grupo, né? Enfim, e além disso, ele nos dá as qualidades inerentes ao lar, quando a gente começa a ter uma casa, um lugar próprio para nós e nossa família. Então, é quando o ser humano começou a estabelecer isso, né, em nível social e coletivo. E é muito fácil a gente se perder no meio de tudo isso, porque são preocupações que afetam a nossa existência de forma mais imediata. O que eu vou comer, como que eu vou ganhar dinheiro, meu emprego, os problemas familiares. Isso pode nos sufocar muitas vezes, e aí a gente vai perdendo as qualidades que esse chakra tem, que são a paz, a satisfação. Acho que a palavra-chave aqui é satisfação, né? A gente pode resumir em satisfação. Mas a satisfação, ela tem muitos desdobramentos. Então, uma pessoa de fato satisfeita, ela é generosa. A generosidade é uma outra qualidade do Nabi. E quando uma pessoa é generosa, a prosperidade começa a fluir também. Quem muito dá, muito recebe. Ela rege alguns outros aspectos, esse chakra rege alguns outros aspectos, como a nossa atenção, que está ligada à nossa capacidade de se concentrar. A ética também, aquela dignidade interior inerente ao ser humano, que não tem nada a ver com status, com conta bancária, mas é uma dignidade interior. Isso vem do lado direito do nosso Nabi. E depois, quando o ser humano se cansa de buscar conforto e satisfação no nível material, acumular riquezas, bens materiais ou status, ele começa uma busca mais sutil, que é a busca pela satisfação espiritual. Isso vem também quando o ser humano começa a querer superar o nível do Nabi, porque, como Shri Mataji diz, a regra da economia é que nós nunca estejamos satisfeitos. Se a gente tem uma casa, a gente quer uma casa maior, aí a gente quer reformar essa casa. Se a gente tem um carro, a gente quer outro carro, e aí a gente quer um avião. Então, os desejos são insaciáveis por princípio. A gente vive nessa busca, né, por satisfazer o nosso ego. Não existe um ponto de chegada, não existe. Então fica no fundo um senso de vazio, de descontentamento. Pessoas que têm tudo, prestígio e bens materiais e segurança material, elas são infelizes, são depressivas e elas querem algo que nem elas sabem bem o que é. Isso é natural da condição humana, porque a gente está ansiando por algo muito mais profundo e isso é o nosso espírito. E isso, dinheiro nenhum no mundo vai nos fornecer. A gente precisa encontrar isso dentro de nós e a gente precisa que um guru verdadeiro nos mostre o caminho. Aí uma satisfação que não depende de nenhum fator externo, ela surge dentro de nós. O nosso Nabi fica iluminado e a gente consegue, de fato, se sentir satisfeito diante de qualquer circunstância. Com a mesma vida que a gente tinha antes, a satisfação simplesmente surge e se estabelece. Como eu disse, o Nabi e todos os chakras, eles regem aspectos físicos dentro de nós. O Nabi, como ele fica no estômago, ele vai cuidar do nosso sistema digestivo. Mais especificamente, o pâncreas e o baço no lado esquerdo, o fígado no lado direito. O fígado é um órgão muito importante, porque ele também é o centro, é a usina da nossa atenção. Ele exige especial cuidado, porque quando a gente pensa muito, trabalha muito, é hiperativo, o fígado fica muito quente e esse calor é muito prejudicial, ele causa diversas doenças. E a gente precisa acalmar, esfriar o nosso fígado e recuperar esse grande... o fígado, ele vai determinar o nosso ritmo interior, se ele é mais acelerado ou mais calmo. Então a gente precisa muito acalmá-lo para que a gente resolva todos esses problemas de ansiedade, hiperatividade ou atenção fragmentada, né? O Nabi central, no centro dele, ele vai cuidar do nosso estômago e dos nossos intestinos. Então,
quaisquer problemas nesses órgãos, em sua origem sutil, estão conectados com algum bloqueio, algum desequilíbrio, energias estagnadas, energias negativas que estão ali acumuladas no Nabhi Chakra. Isso precisa ser tratado. Porque na Sahaja Yoga, a grande questão não é nem o que a gente deve alcançar, mas como. Que a gente tem que ser uma pessoa melhor, a gente sabe que a gente precisa ter mais generosidade, satisfação, a gente sabe disso. Só que como alcançar isso é que é a grande questão. E a Sahaja Yoga é um método que vai nos mostrar isso. Uma das formas, e Shri Mataji vai falar isso na palestra que a gente vai assistir hoje, da gente trabalhar nossos chakras, é dar vibrações para eles. E essas vibrações podem ser estimuladas nos chakras através dos mantras, que é entoação de palavras sagradas enquanto nós estamos meditando. Aqui pro Nabhi, a gente entoa o mantra para Shri Lakshmi. Shri Lakshmi é a divindade que simboliza e personifica todas as qualidades do Nabhi, tudo aquilo que a gente falou. Se a gente for observar aqui com muito cuidado, tudo aqui significa alguma coisa e transmite uma ideia para nossa mente. Então, aquilo deixa de existir no nível abstrato e passa a existir numa forma. Isso facilita a compreensão para nós, seres humanos. A gente precisa de uma forma. O nível de abstração muito elevado, ele prejudica a nossa cognição mais profunda daquilo. Então, Shri Lakshmi, ela veste rosa, isso também não é um acaso. O rosa é a cor do acolhimento, do amor, como eu posso dizer, do lar, daquilo que acolhe, que é gentil, que é suave, né? Que são as qualidades de uma dona de casa. Ela segura a flor de lótus na mão. A flor de lótus tem fragrância, ela é uma flor delicada e sempre relacionada à espiritualidade, porque ela tem essa peculiaridade de ser uma belíssima flor, só que ela floresce no meio de um lamaçal, de um lugar sujo. Então é como se ela simbolizasse a condição humana, da gente transcender os nossos problemas, os nossos ímpetos mais grosseiros, e a gente conseguir se elevar espiritualmente. O lótus representa isso. Com uma mão, ela está vertendo moedas de ouro, isso simboliza a prosperidade que vem junto com a generosidade. Quem tem as bênçãos de Shri Lakshmi consegue não deixar que as situações financeiras afetem, né, a sua evolução espiritual. E com essa mão aqui ela está protegendo. A pessoa que tem muito, ela também tem o dever de proteger as pessoas que têm menos. O elefante também tem um simbolismo, ele representa essa dignidade real que nós comentamos, porque o elefante na Índia é o veículo dos reis, dos monarcas. Então, essa Shri Lakshmi, ela é a corporificação de todas as qualidades do Nabhi. Então, quando a gente canta um mantra para ela, a gente está enaltecendo e despertando essas qualidades dentro de nós. Agora, o simbolismo mais importante que eu queria comentar com vocês é o fato de Shri Lakshmi estar, vocês viram aqui, flutuando sobre a água. Ela, Shri Lakshmi, ela nasceu, né, segundo a mitologia, no oceano, e ela se equilibra delicadamente sobre uma flor, que já é algo delicado, que por sua vez está flutuando sobre a água. O que isso nos diz? Isso nos diz que, mesmo diante de todas as adversidades, a gente tem que manter o equilíbrio necessário para que a gente possa, como Shri Lakshmi, se manter flutuando delicadamente sobre uma flor. Assim, a gente vive num oceano de ilusões, a água representa isso, mas a gente tem que manter o nosso equilíbrio, porque se a gente não manter esse equilíbrio, a gente vai cair. E esse chakra especificamente tem essa qualidade do equilíbrio. Então a paz não é algo que a gente vai alcançar quando tudo estiver dando certo na nossa vida e ninguém estiver nos perturbando, nenhuma situação nos incomodando. A paz tem que surgir mesmo diante das adversidades, mesmo na correria do dia a dia. A paz, ela está dentro da gente, ela está na nossa capacidade de ser como Shri Lakshmi.
E para isso a gente precisa de um Nabi forte e equilibrado. E aí a gente vai utilizar tratamentos, técnicas. As técnicas na Sahaja Yoga, elas têm um princípio muito simples, que é a gente tirar o bloqueio, a negatividade, a energia ruim que tem no chakra, que surgiu por diversos motivos, nem cabe a gente, indagar quais motivos são esses. Não é uma terapia, a gente não precisa nem se perguntar. A gente só precisa tirar isso de nós, como um processo mecânico mesmo. E a gente tira isso como? A gente deposita isso nos elementos. A maior parte das técnicas que Shri Mataji nos ensinou tem esse princípio. Então, especificamente no Nabi, que é um chakra que está relacionado ao elemento água, o elemento dele é a água, a gente tem que tirar as negatividades do Nabi e deixar que elas sejam absorvidas pela água. Como que a gente pode fazer isso? Bom, existe uma técnica que Shri Mataji recomendou que a gente faça todos os dias, que é o banho de pés, que é só a gente mergulhar os pés numa bacia com água e sal, é muito simples. A gente faz isso por 10, 15 minutos todos os dias antes de dormir. Todas as energias desequilibradas que você acumulou durante o dia, que você produziu, que você captou na rua das outras pessoas, elas vão para dentro daquela água e você fica limpo, você fica equilibrado. Shri Mataji nos diz que 50% dos nossos problemas se resolvem fazendo banho de pés. Então é muito necessário, é algo que deve ser um hábito regular. Uma outra coisa que a gente faz é ingerir a água que tenha boas vibrações, a água que a gente pode vibrar com os mantras, com a nossa meditação. Muito simples também, porque aí essa água com vibrações positivas, ela vai justamente, ser digerida pelo nosso estômago, que é onde fica o nosso Nabi, e nós vamos também nos beneficiar disso. E como a gente comentou antes sobre o fígado, como ele é central da nossa atenção, a gente coloca uma bolsa de gelo, que também é um elemento água, só que numa temperatura mais baixa. A gente coloca essa bolsa de gelo no lado direito, na parte superior do abdômen, e com isso a gente vai esfriar esse chakra no lado direito, e como consequência disso a gente vai acalmar todo o nosso interior. Também é uma técnica muito importante que a gente tem que fazer com bastante frequência, só não é indicado que a gente faça isso depois das refeições, porque pode atrapalhar um pouquinho as refeições. Então, é tudo muito simples. Você pode fazer essas técnicas com coisas que você tem em casa e você vai se beneficiar imensamente. Todo contato com a natureza é benéfico, mas essas técnicas em especial são muito efetivas. Só que existe outra coisa. Para que elas funcionem de fato, a gente precisa ter a nossa realização do Si. E o que é a nossa realização do Si? A realização do Si é o despertar de uma energia que nós temos na base da nossa coluna, que se chama Kundalini. Essa energia está adormecida nos seres humanos normalmente, mas quando uma pessoa com grande espiritualidade, um guru de verdade, desperta a Kundalini em nós, ela vai percorrer todos os chakras, fazendo esse movimento ascendente que nós estamos vendo representado na tela, e ela vai nutrir, ela vai curar os chakras, ela vai remover os bloqueios, e por fim, quando ela chega no topo da nossa cabeça, ela vai nos dar o que Shri Mataji chamou de realização do Si, que é o nosso anseio mais puro e verdadeiro, que é a nossa conexão, a conexão do nosso Si individual com o poder onipresente do amor divino. Então, isso é o que nós de fato desejamos, é isso que nos vai dar verdadeira satisfação, e isso é o requisito para que essas técnicas funcionem, porque a conexão é o que vai dar sentido a tudo isso. Depois da nossa realização do Si, que nós vamos obter hoje, para quem ainda não medita, é que nós vamos então aos mantras e vamos fazer as técnicas e elas vão funcionar dentro de nós, porque a força motriz de tudo isso é a nossa Kundalini. Nós nos tornamos almas realizadas, almas conectadas,
A yoga significa isso, e a Kundalini, como uma boa mãe, ela vai começar a trabalhar os nossos chakras, e as técnicas que nós fazemos são apenas para otimizar, auxiliar nesse processo e nada mais. A gente tira a parte mais grosseira dos problemas, mas quem vai resolvê-los de fato no nível espiritual é a nossa Kundalini, porque ela é reflexo de Deus dentro de nós, certo? Agora, nós vamos assistir um trechinho de uma palestra de Shri Mataji sobre o tema que nós estamos abordando aqui. Ela vai falar um pouquinho sobre os mantras, sobre como os elementos atuam sobre os chakras e sobre o Nabi também. Vamos manter a mesma postura meditativa, as mãos sobre o colo, com as palmas voltadas para cima. E esse vídeo, ele não tem imagem, ele tem só o áudio e as legendas, então a gente vai ter que prestar bastante atenção. Mas se alguma coisa te escapar, não tem problema, tá bom? Você pode assistir de novo depois, não fique frustrado por conta disso, mas ao mesmo tempo vamos manter a nossa atenção bem plena para a gente aprender as valiosas lições de Shri Mataji. Sahaja Yoga is a very different thing. In Sahaja Yoga, your Kundalini rises and connects you with the all-pervading power. So all the time you are getting power, the vital power within you flowing. And there is no sort of dearth of that power. It's all the time flowing, the grace. But here when you tap one energy to another, there's no proper understanding how much to give, how much to balance. And there is no need at all. Once you are a realized soul, supposing somebody has a stomach trouble, you have to just put your hand on the stomach, finished. This person you can cure. You can cure cancer, you can cure anything. Because you become the source of that energy, and your energy is not limited. You are getting energy from the all-pervading power. You are connected with it. So whatever you are going is just flowing like that. And you just become a witness of that power which is flowing. So you don't have to mismanage, mishandle anybody. You just look after that part which requires energy, and you raise the Kundalini and give realization to that sick person also, so that he can give it to another. He gets cured, then he can cure others. It is like that. First of all, you cannot pay. First of all, if it is real. Because it is too real to be bought. Alright? First of all. The first thing is this. And the second thing is that whatever you get should transform you completely into a beautiful person. Your health must improve. Your mind must improve. You should be a fine person. Your temperament must change. Your habits must change. Your priorities must change. You should be a person who is a master of yourself. Instead of going to this man means, or to that guru means, you become a worse person. That's what is happening. How can that be? And this is not to be achieved through rationality, because rationality is limited. It's a state of mind where you jump into. It's an actualization. It happens to you. Something that is actual should happen to you. You cannot just rationalize it sitting down, oh, I'm God, I'm Brahma. How do you become? Supposing sitting down here, I say I am Queen Elizabeth. They'll arrest me and put it in the jail. You see my point? So all these gurus are doing the same thing. And now see, you are having problems with that. You can see that. Sitting and all that, you are getting all these problems are because of that. Now will you please take to something real? You should take to Sahaja, alright? Is it on or off? It's on now. It's a very good question. See, when you meditate, how do you meditate on different chakras? Say, you have to meditate on Muladhara. Now, you pay attention towards Muladhara. And take the name of Sri Ganesh. Say the mantra. You know there are 4 petals. So that mantra should be every time, should be 4 times should said.
4 into 4, you can say. Pay attention there. Now, physically also, say we have a Nabhi chakra. So many of you catch a Nabhi. If you have a liver problem, you can rub a little sugar on your Nabhi. Will be a good idea. Or if you have the left hand side problem of Nabhi, if you rub a little oil or ghee or something, it will be a good idea. And then concentrate on that. Try to put attention onto that, especially the chakras which are not all right. You just pay attention to it and meditate on them. Pay attention to it is the point. If you pay attention with the mantra saying, that's how you can meditate on every chakra. And if two people can do it, is a better idea. Is see, in your back, on your back, if you show the spinal cord, you can see what chakras are bulging out. Other person can tell you these are the portions which are bulging out. So you go on saying the mantras of that chakra, paying attention, and the other person can tell you whether it is all right or not. For every chakra, there is a mantra which you know. Apart from mantra, you must know what thing should be used, which element should be used for which chakra. For example, for using, say, Muladhara chakra, best way to clear out Muladhara chakra is sit on the ground. Is the best way. I've told you how to do the exercise to be able to sit on the ground straight. It's very good idea of asking the Mother Earth to clear out your Muladhara. For example, if you have to clear out, say, your Nabhi, for Nabhi is made out of the water element, and that's why you have to ask the water element to help you. And for Nabhi, water element is the best. If you can use the water element to clear your Nabhi, it will be a very good idea. Like that, every chakra is made from some element as it is. Swadhisthana is made of earth and water. So the sea is the best for Swadhisthana. If you could go to the sea and work out on Swadhisthana, it will be the best for you. Any ocean, or you can use salt and water for Swadhisthana, will be very good. Like, then we can say that for the heart chakra is has to do with what you call the आकाश को क्या बोलते हैं? Firmament. With the firmament, this heart chakra is with the, or no, not firmament. आकाश नहीं. It's made out of air. Air is called, हिंदी में क्या है air का? वायु is air. Air, or you call it air as an element, you call the word air, or firmament. Firmament is ether in English, isn't it? So air, you can say air. Air element is for the heart chakra. So for that I have told you how to do breathing. Breathing is the best way of hold your breath before the photograph, or you can take the breath in, deep breathing, and releasing it for a longer period, cleaning it. All these exercises are there. Then you see the mantra is of Raksha, is the protection, to ask for the protection, is all with the air. All right. Then we come to this one. Is here is the English में शब्द क्या होगा? तेज आकाश को क्या शब्द है अंग्रेजी में?
must be firmament hoga. What is a firmament in English? Ether. Firmament is ether. Alright. So this is the firmament. See? I've read one translation, but I was not sure. This is the Akash, is the sky. This is the sky here. Alright? This is made out of the sky, firmament. And this is made out of the light. Firmament is sky, is it? Huh? Yeah. Oh. So this is sky. That's why it is Viratas, this thing. And this is your light. So for Agya Chakra you have to use the light. For this you have to use the sky. If your hands put up like this, if you say Allahu Akbar, put both the hands towards the sky. See, like that. There are so many ways of using the sky, watching the sky, looking at the sky. And for this the sun and the light is to be used. Now supposing you are suffering from, say, left side problem, is sort of you're possessed or something. Then you can use the sun, you see, because the sun will give you the balance. But if you have the right side problems like ego and all that, you should use the moon. Put left hand towards the moon. But always people do the other way around. Say these dramatic, melodramatic people, you see, all of them will go to the lunar side. They like moonlight. And those who are egoistical will go in the sun and burn themselves out. So other way around it should be. Like that, if you use, you can work it out. Alright? You yourself can manage it. So these are different centers which must be cleansed and meditated onto, and or to be dissolved into their own. I mean, if you dissolve them into their own elements, then you get more strength, you see, into that particular body. It's like that. Muito bem. Vamos agora partir para a meditação. Nós vamos colocar em prática esses conhecimentos generosamente compartilhados por Shri Mataji. Nós vamos mover as nossas mãos, posicioná-las sobre os chakras. Vamos fazer afirmações, alguns mantras. E assim nós vamos despertando suas qualidades. Primeiro, feche os olhos. As mãos ficam sobre o colo com as palmas voltadas para cima. Mais uma vez, se acalme através da respiração. Puxe o ar, segure no pulmão. Depois, esvazie o pulmão, mantenha o ar para fora. Repita esse movimento por algumas vezes. Primeiro, nós vamos posicionar a mão direita sobre o lado esquerdo do peito. A gente pode sentir o nosso coração batendo, mas mantenha os olhos fechados. Isso é um momento seu. As afirmações podem ser feitas interiormente. Você não precisa falar em voz alta. Aqui, com a mão no coração, vamos perguntar: quem sou eu? Em verdade, quem sou eu?
Vamos perguntar à nossa Kundalini. Nós nos dirigimos a ela como mãe. Mãe, quem sou eu? E nós mesmos vamos responder: Mãe, eu sou o puro Espírito. Mãe, eu sou o puro Espírito. Vamos reconhecer a nossa realidade espiritual, imutável, pura, imaculada. Mãe, eu sou o puro Espírito. Afirme pelo menos por 3 vezes. Suba a mão e a posicione agora no encontro do pescoço com o ombro no lado esquerdo. E aqui, para que a Kundalini possa passar por esse centro, nós temos que nos desfazer do sentimento de culpa. Ele é muito nocivo. Nós temos que ter uma atitude muito honesta enfrentando os nossos erros, nós temos que enfrentá-los, corrigi-los, mas sem ficar nutrindo o sentimento de culpa. Então vamos afirmar: Mãe, eu não sou culpado de nada. Por várias vezes, pelo menos 3 vezes, Mãe, eu não sou culpado de nada. Vamos subindo agora para o 6º chakra. Mão direita nós a colocamos sobre a testa. Também, a fim de abrir caminho para a Kundalini, vamos afirmar: Mãe, eu perdoo. Mãe, eu perdoo a tudo e a todos, inclusive a mim mesmo. Mãe, eu perdoo, pelo menos por 3 vezes. Afirme. Estamos caminhando até o 7º chakra, essa dimensão esquecida dentro de nós. Nós temos que convidar a Kundalini a chegar até aqui. Massageie com a mão direita o topo da cabeça, faça uma pressão, procure observar o sentido horário, o sentido do relógio, fazendo essa pressão, movimentos circulares, ou só apertando a mão sobre o topo da cabeça. E aqui nós vamos pedir: Mãe, por favor, me dê a realização do Si. Faça esse pedido por 7 vezes. Mãe, por favor, me dê a realização do Si. Terminar, abaixe a mão, mas mantenha os olhos fechados.
Assim a Kundalini despertou, e tendo a Kundalini despertado, então nós temos autorização para entoar os mantras. Se a gente faz isso antes do despertar da Kundalini, eles são meras palavras vazias. Nós vamos entoar um mantra para iluminar, purificar o nosso Nabi, para enaltecer, despertar todas as qualidades divinas que ele tem, que estão reunidas nessa figura de Shri Lakshmi. Vamos dizer Om Tvameva Sakshat Shri Lakshmi Namo Namaha, que em tradução livre significa Om Shri Lakshmi esteja presente, eu a saúdo, nós a saudamos. Eu vou fazer uma vez só para vocês ouvirem, e na segunda vez, quem sentir o desejo pode entoar junto. Om Tvameva Sakshat Shri Lakshmi Namo Namaha. Mais uma vez. Om Tvameva Sakshat Shri Lakshmi Namo Namaha. Mãe, por favor, desperta todas as qualidades de Shri Lakshmi dentro de nós. Nos dê a paz, o equilíbrio, a delicadeza, a capacidade de nos mantermos equilibrados, mesmo navegando pelos oceanos turbulentos dessa vida. Mãe, por favor, nos dê profunda satisfação e contentamento. Podemos afirmar ainda: Mãe, eu sou uma pessoa satisfeita. Diga isso por 3 vezes. Vamos nos dedicar à meditação silenciosa por mais alguns instantes. O despertar da Kundalini, ele se manifesta na nossa consciência, no nosso sistema nervoso central, através das vibrações. São perceptíveis na palma das nossas mãos. Então, coloque a sua mão direita no topo da cabeça, sem encostar dessa vez, mantendo uma distância. E veja se você sente um movimento de uma brisa fresca, como se fosse o ar mesmo soprando, que vem de baixo para cima, que sai da sua cabeça e você percebe nas suas mãos. Tente com a mão direita, depois com a mão esquerda. Agora, mantenha as 2 mãos sobre o colo e observe as suas mãos. Você também pode sentir o fluxo de vibração nas mãos, na ponta dos dedos,
Você pode sentir calor, pontada, formigamento também. Tudo que não for brisa fresca, todas as sensações diferentes indicam bloqueios, desequilíbrios energéticos, isso é muito comum. Mas o fato de nós estarmos percebendo isso significa que a Kundalini já está trabalhando sobre eles. Ela já está limpando, ela tem as propriedades do fogo, então ela queima, ela destrói, e só aquilo que é puro permanece. Para que a Kundalini faça esse trabalho de forma constante, a gente precisa meditar em casa todos os dias. E uma sugestão especial para essa semana é que você utilize as técnicas que envolvem o elemento água. O banho de pés é muito simples, você pega uma bacia, coloca água em temperatura ambiente, um pouquinho de sal, que representa o elemento terra. Durante a sua meditação, você mergulha os pés nessa água. É muito, muito simples. Você não pode fazer isso por mais do que 10, 15 minutos, senão essa água satura. Ela é uma porção limitada. Se a gente estivesse num rio ou no mar, a gente poderia ficar indefinidamente, mas numa bacia, depois de 10, 15 minutos, aí o Futsoku já não faz mais efeito. Então, procure fazer isso e observe como você se sente. A melhora é imediata. A maior parte dos nossos problemas ficam ali naquela água, então você tem que despejá-la logo depois. Você tem que descartá-la no vaso sanitário e aí você continua meditando. Para você ter mais detalhes, mais informações sobre como fazer essa técnica, sobre como meditar em casa, como utilizar a bolsa de gelo sobre o fígado, você pode participar dos cursos presenciais online da Sahaja Yoga. Se tiver um centro perto de você, você pode frequentar, porque essa convivência coletiva é muito importante. Ela nos faz crescer muito mais rápido. Mas hoje em dia a gente também tem, felizmente, o recurso dos cursos online. Você vai ter auxílio direto de instrutores, você vai aprender com riqueza de detalhes como meditar, o que fazer, como trabalhar os seus chakras, como fazer essas técnicas que envolvem o elemento água e outras técnicas que envolvem outros elementos e tirar suas dúvidas, enfim, se tornar um Sahaja Yogi completo com todo esse manancial ao seu dispor para você utilizar em prol da sua evolução. Então, os cursos são sempre gratuitos. Você pode ir no nosso site www.sahajayoga.org.br para se inscrever e para obter mais informações, certo? E assim eu me despeço, mas nós ficamos à disposição para conversar e tirar dúvidas sobre essa aula. Pelo chat, claro, se vocês quiserem mandar mensagem, e também aqui na descrição do vídeo tem o link para um formulário onde você pode fazer perguntas e nós as responderemos por e-mail. Combinado? Espero que todos estejam se sentindo mais calmos, mais tranquilos, mais em paz e satisfeitos, e que tenham uma semana iluminada e repleta de vibrações. Namastê, muito obrigada pela participação e um grande abraço a todos.